Bom dia, gente. Como eu tinha prometido, vou fazer a gravação aqui de algumas questões da lista de exercício. A primeira que eu escolhi foi essa daqui, questão 14. Um sólido de massa de 100 gramas é aquecido sob pressão constante, superior ao ponto triplo, conforme a figura abaixo. A partir da curva de aquecimento do sólido, assinale o que for correto. Então, primeira, a gente tem aqui o gráfico, tá? É uma curva de aquecimento. Só para lembrar, tá certo? Olha aqui, eu tenho então saindo da temperatura de 40 graus Celsius até a temperatura de 80 graus Celsius. Isso daqui houve uma variação de temperatura. Nessa situação aqui, se houve variação de temperatura, eu estou falando de calor sensível. Do ponto B ao ponto C, o corpo está recebendo calor. A gente pode ver aqui, ele está recebendo calor. Porém, a temperatura dele não está variando. Se não está variando, aqui eu estou falando de calor latente. Né? E aqui calor sensível. E aqui do ponto C ao ponto D, eu vou ter novamente variação de temperatura acontecendo enquanto ele recebe calor. Aqui também eu estou falando de quantidade de calor sensível. Então, vamos lá para as alternativas, para as opções, né? O calor específico do sólido é de 0,025 calorias por grama grau Celsius. Né? Então, calor específico a gente vai obter lá da quantidade de calor sensível, igual a MC, delta teta. A quantidade de calor que ele recebe aqui nesse período de 0 a 100 é de 100 calorias. A massa do corpo, ele deu que é de 100 gramas. Ele quer saber o calor específico. A variação de temperatura nesse trecho é de 40 graus Celsius. Certo? Então, o calor específico vai ser 100 dividido por 100 vezes 40. Vou cortar aqui. Isso daqui vai ser 1 dividido por 40. 1 dividido por 40. Essa divisão vai dar, então, 0,025 caloria por grama grau Celsius. Tá? Alternativa verdadeira aqui. O calor latente de fusão do material é de 3 calorias por grama. Quantidade de calor latente que o corpo recebe é a massa dele vezes o calor latente do corpo. Bom, na quantidade de calor latente, né, no trecho BC, a quantidade de calor que ele recebe é de 100 a 300, então ele recebeu 200 calorias. A massa dele é de 100 gramas. O L é o que ele está perguntando. O L, então, vai ser 200 dividido por 100. Tá? Então, simplificando aqui, cortando, eu vou ter que vai ser 2, né? 200 calorias por grama. Tá? 2 calorias por grama, desculpa. Tá? Essa segunda aqui está errada. Entre os pontos B e C da curva, há a coexistência das fases sólida e líquida do material. Correto? Correto. Esse é o processo em que o gelo, o sólido, está derretendo. Então, eu vou ter tanto a fase sólida quanto a fase líquida. Né? Vou ter aqui nesse período tanto a fase sólida, né, mais a fase líquida. De acordo com a figura, a temperatura de fusão do sólido é de 80 graus Celsius. Correto também, né? Nesse trecho BC, tá? Que está ocorrendo aqui a fusão, está acontecendo na temperatura de 80 graus Celsius, tá? Vou passar aqui para a próxima. Uma curva de aquecimento e resfriamento é o gráfico que mostra a variação de temperatura de uma amostra de uma substância quando aquecida ou resfriada, incluindo eventuais mudanças de estado físico. O gráfico a seguir mostra a evolução da temperatura de 500 gramas de gelo, aquecida por uma fonte contínua de calor, a pressão de uma atmosfera, até se transformar em vapor superaquecido como função de tempo de aquecimento. A partir da análise do gráfico, pode dizer que a amostra passa por 2 mudanças de estado físico ao longo do tempo. Né? Então, onde eu vou ter mudança de estado físico? Aqui no trecho BC e no trecho DE. Né? Correto.
A amostra passa por 3 mudanças de estado físico ao longo do tempo de observação? Não, são somente 2. Considerando o calor específico do gelo a 0,5 calorias por grama grau Celsius, o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, a quantidade de calor absorvida pelo sistema no instante inicial, T, igual a 0 segundos, ao instante T2, é de 42.500 calorias. Então, ele quer saber daqui até aqui. Daqui até aqui, a gente tem quantidade de calor sensível, onde eu vou ter a temperatura variando, e eu vou ter a quantidade de calor latente. Né? Ele quer saber a quantidade de calor total. Então, para essa aqui, a gente vai ver a quantidade de calor total é o que ele recebeu para variar a temperatura, que é o calor sensível, mais o que ele recebeu para mudar de estado físico, que é o calor latente. Essa quantidade de calor total, então, vai ser MC delta θ mais M vezes L, que vai ser a massa do corpo, ele falou que é 500 gramas. Aqui nessa opção, ele diz que o calor específico do gelo é de 0,5. Então, 0, deixa eu ver aqui, Ctrl Z, 0,5 vezes a variação de temperatura que aconteceu, né? Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 0 menos 10, isso daqui vai dar 10. Variação de temperatura. Mais a massa do corpo de novo, 500, vezes o valor do calor latente, que aqui ele falou que é 80. Quantidade de calor total. Quantidade de calor total. Aqui eu vou ter, então, 0,5 vezes 10 vai ser 5. 5 vezes 5 aqui, 25, e mais os 2 zeros do 500, mais 8 vezes 5 vai dar 40, mais os 2 zeros do 500 e o 0 do 80. Quantidade de calor total, então, vai ser, tem aqui, olha, 40.000 mais 2.500, eu vou ter, então, 42.500 joules. Joules não, em caloria, que ele está trabalhando aqui. Caloria, né? Então, essa daqui está correta. Próxima afirmação, considerando o calor específico da água igual a 1 e o calor latente de vaporização igual a 540, a quantidade de calor absorvida pelo sistema entre os instantes T2 e T4. Então, entre os instantes T2 e T4, daqui até aqui, né? Bom, nessa parte aqui eu botei, então, calor sensível, aqui calor latente, né? Para esse outro trecho, eu vou ter que a quantidade de calor total vai ser, de novo, a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente, o que vai ser a massa do corpo, que é 500. Ele falou que o calor específico da água é 1. A variação de temperatura que ocorre nesse trecho é de 0 até 100, tá? Então, 100 de variação de temperatura. Quantidade de calor latente, 500, vezes o calor latente de vaporização, que ele disse que é 540. Quantidade de calor aqui, então, vai ser 50, 500 vezes 1 vezes 10, eu vou fazer 5 vezes 1, que vai dar 5. Coloco os 2 zeros do 500 e os 2 zeros do 100. 2 zeros do 100. Mais 5 vezes o 54. 5 vezes o 4 dá 20. Vai 2. 5 vezes 5 dá 25. Com 2, 27. Coloco os 2 zeros do 500 e mais um zero do 540. Bom, aqui ele está falando, ele recebeu 270 de caloria, né? Que a gente já está vendo que não. Tá certo? Vai dar bem mais do que isso. Então, essa daqui tá falsa. Opa, volta. Essa daqui tá falsa, tá errada. Certo? Próxima. Analise a tirinha para responder a questão. A gente tem um Garfield aqui, um dia de sol.
aqui, né, vai passando o tempo, ele vai ficando suado, cada vez mais incomodado com calor, desconfortável, né? E aí então ele liga o ventilador. Né? Na tirinha é possível identificar duas formas de condução de calor, uma para aquecer e uma para resfriar o personagem. Assinale a alternativa em que esses processos físicos estão corretamente descritos. Apenas convecção? Não, ele já fala no enunciado que são duas. Condução, transferência de calor por meio do contato de ondas térmicas. Condução, propagação de calor né, de partícula a partícula, tá bom? Apenas irradiação? Não, né? Ele falou também que eram duas, aqui também apenas condução. Não. Então a gente vai ficar aqui com a letra D. Irradiação, transferência do calor por meio de ondas eletromagnéticas, correto, né? O calor do Sol. E convecção, que é a transferência do calor por meio do movimento vertical da matéria, quando ele liga o ventilador para proporcionar o conforto térmico. Próxima questão. Um cientista constrói uma máquina térmica em que em um ciclo retira calor de uma fonte quente, realiza certa quantidade de trabalho e rejeita certa quantidade de calor para a fonte fria, conforme esquematizado. Então, aqui a gente tem a fonte quente, que vai fornecer calor, né? Esse calor aqui eu vou ter uma máquina térmica, a parte vai ser para realizar trabalho e uma outra parte vai ser despejado para a fonte fria. Por ser muito desorganizado, esse cientista acaba por misturar suas anotações de forma que agora ele só possui os valores de 610 joules, 950 joules, 340 joules anotados em um pedaço de papel. Mas não sabe a que certamente se referem esses números. Sabendo que ele anotou em seu papel os valores de Q quente, tal, de trabalho, né? E Q frio, não necessariamente nessa ordem, uma possível combinação que permita que sua máquina térmica respeite as leis da termodinâmica né? Então, quais são as combinações que a gente vai ter aqui? Bom, 950 joules, com certeza, é o calor fornecido pela fonte quente, né? Pela fonte quente. Então, a gente vai ter que o calor fornecido pela fonte quente vai ser utilizado para a realização de trabalho e despejado depois para a fonte fria. Certo? Já ia colocar ali a primeira lei da termodinâmica. Então, quais são as opções que a gente vai ter? Ou o trabalho sendo 610 joules, ou o trabalho sendo 340 joules, né? Se o trabalho for 610 joules, o que é despejado para a fonte fria, consequentemente, vai ser 340 joules, né? Se o que for realizado de trabalho for 340 joules, o que é despejado para a fonte fria vai ser 610 joules. Sendo assim, a possível combinação que a gente vai ter olha aqui, né? 950 joules, calor fornecido pela fonte quente, o trabalho valendo 340 joules e o que é despejado para a fonte fria 610. Tá? A nossa opção aqui dessa questão vai ser letra D. Próxima questão, questão de rendimento. Questão de rendimento. Nessa questão ele vai falar aqui. Segundo a lei da termodinâmica, afirma e cita as palavras que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Tá? Esquematicamente, a figura abaixo, isso daqui é uma questão de máquina térmica, tá certo? A figura abaixo revela como funciona uma máquina térmica. Então, eu vou ter aí a fonte quente, numa temperatura quente, fornecendo calor, né, para a máquina térmica. Esse calor vai ser utilizado para realizar trabalho e o restante vai ser despejado para a fonte fria. Daqui, então, a gente vai ter que, considerando-se que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ e que a parte energética rejeitada para a fonte fria valha 2/5 da recebida da fonte quente, é correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura e a parte energética rejeitada em quilojoules vale respectivamente. Bom, então ele fala que o trabalho é 1,2 quilojoules. E ele fala também que o que é rejeitado para a fonte fria é 2/5 do que vem da fonte quente. Se o que é rejeitado para a fonte fria
é 2/5 da fonte quente, consequentemente, o trabalho também, ele vai ser o que? O restante, os 3/5 da fonte quente, certo? Bom, então eu posso igualar isso. Se trabalho é igual a 1,2 e trabalho é igual a 3/5 de QQ, eu vou ter então que 3/5 de QQ é igual a 1,2, tá? Então, QQ vai ser 1,2 que multiplica 5 e divide por 3, tá? Se fizer essa continha aí, a gente vai ter que o QQ, o calor que vem da fonte quente, é 2 kJ. Certo? 2 kJ. Bom, o rendimento vai ser o que é utilizado no trabalho dividido pelo total de calor que vem da fonte quente. Então, o que é realizado de trabalho é 1,2, o que vem da fonte quente é 2, certo? Fazendo essa continha também, eu vou ter então que 1,2 dividido por 2 vai ser isso multiplicado por 100. Vai ser 60%. 60%. Tá. Cadê? E que a parte energética rejeitada para a fonte fria vale a 2/5. É correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura é de 60%. E o que é rejeitado? O que é rejeitado? Então, lembra lá que QQ é trabalho, mais o que é rejeitado para a fonte fria. O QQ é 2, o trabalho é 1,2, mais o que é rejeitado para a fonte fria. Rejeitado para a fonte fria, então, vai sobrar 0,8 quilojoules. Tá? Então, aqui eu vou ter alternativa B. Bom, por hoje, até aqui, vão ser essas questões. Eu espero que ajude no estudo de vocês.